Nosso boa noite fraternal aos queridos irmãos e irmãs. Nós vamos prosseguir hoje com a abordagem do tema família, alegrias e desafios, que iniciamos em agosto, quando aqui estivemos pela última vez. Inicialmente eu gostaria de dizer que nesse próximo domingo, às 7h30 da manhã, a TV Educativa deve levar ao ar o seu programa espírita A Vida em Foco. Eles nos convidaram para elaborar esse programa de fundamentação exclusivamente espírita, e nós formamos um grupo sob a direção de Daniel Dallagnol, e então vimos gravando entrevistas, Espiritismo Esclarece, crônicas, e já nesse primeiro programa nós vamos colocar no ar uma mensagem que nos foi mandada pessoalmente por Divaldo Franco, que vai ser lida na voz daquele excelente locutor da Ouro Verde que faz o Momento Espírita. Vamos ter também a participação do nosso querido amigo espírita, que é juiz federal atuante, Dineu de Paula. Vamos ter também uma entrevista sobre depressão com o Dr. Marcelo Collin. E vamos culminar com a apresentação de um outro juiz de direito em Minas Gerais, o nosso Haroldo Dutra Dias. Com certeza vocês vão gostar muito, porque a TVE fez um excelente trabalho em favor de nossa causa. É possível que futuramente haja mais uma ou duas inserções. Não podemos ainda adiantar. O próprio horário ainda não foi definitivamente confirmado, mas tudo leva a crer que vai ser às 7h30 da manhã, já agora no dia 27. Recebi hoje uma mensagem de Divaldo Franco, de quem sou amigo há mais de 40 anos, e ele então fala que realmente o programa tem tudo para atingir em cheio o coração de nossos irmãos do Paraná, e também do Mato Grosso, de Santa Catarina, do sul de São Paulo, já que a TVE, diferente do que a gente imagina, tem um raio de alcance muito grande. Tem no seu hall de conexões mais de 10 milhões de antenas. Certamente o programa vai atingir um público expressivo. Contamos com a oração dos senhores para a sustentação dos nossos trabalhos, porque certamente as influências negativas virão, porque é um trabalho que vai incomodar aquelas hostes que não têm interesse na semeadura, na semeação da luz de Nosso Senhor. Muito bem, quando nós abordamos pela primeira vez esse tema aqui, há 2 meses atrás, nós dissemos que não tínhamos a pretensão de ampliar muito o leque, porque quando se fala em família, naturalmente se entende educação de filhos, mas nós não vamos tratar dessa temática hoje. Vamos deixá-la para uma outra oportunidade, já que no ano que vem estarei com os queridos amigos e amigas aqui no caminho do Evangelho, tantas quantas vezes nós formos convidados. E então nós deixamos claro que iríamos abordar apenas superficialmente o tema família. Eu lembro que disse para os senhores, queridos e as senhoras, que hoje há muitas uniões de interesse movidas por circunstâncias. Eu lembro que cheguei a dizer que no namoro é aquele vinho dos prazeres e depois, então, esses casamentos de circunstância, de interesses outros, que não são os da alma, acabam virando no vinagre da incompreensão. Lembro-me que brinquei, inclusive, falando daquele casal, claro, a título de humor, que enquanto noivos, o noivo se esmerava nos presentes, nos versinhos, nas flores, nos anéis de brilhante e tantas outras coisas mais. Quando fizeram 10 anos de casamento, vocês vão lembrar, ela pediu um presente e ele solicitou dela que desse uma dica, e ela então imediatamente disse, olha, vai de 0 a 100 em 3 segundos. No dia seguinte, ele apareceu com um pacote rosa e tinha dentro uma balança.
Coitada, que decepção. Ela esperava um carro esporte, certamente, né? Mas é isso, é brincadeira, mas retrata bem esse estado lamentável de alma que a sociedade nos impingiu. Ainda esses dias, Divaldo nos mandou mensagem de Bezerra de Menezes e também do último livro que a Joana acabou de editar, que tem o título Ilumina-te, excelente, em que Joana está advertindo seriamente o movimento espírita, porque está havendo muitas defecções, as pessoas estão se deixando embalar pelo materialismo, estão seduzidas pelos apelos, pelos europeus do mundo, estão esquecendo das suas obrigações espirituais. Ela nos mostra que o tempo passa e nós precisamos estar com o alforje da alma carregado de valores, para que a gente possa não só morrer bem, mas viver bem do outro lado e programarmos da maneira que nós quisermos as nossas futuras encarnações. Muito bem. O próximo é o que é a família. Lembram-se o que os que aqui tiveram? Porque nós estamos fazendo uma reprise rápida, já que temos pessoas, amigos e amigas nossas que estão na casa hoje pela primeira vez. E nós mostramos que a família é a célula-mãe do universo inteligente. Todo o processo organizado da evolução de seres racionais começa no lar. Eu mostrei que o lar é essa espécie de usina que produz luz e força para a sustentação da vida e que gera o prazer que todos nós buscamos no seu sentido mais elevado e que nós só sabemos dar valor ao lar, na maioria das vezes, quando nós o perdemos. Daí a importância de valorizarmos antes, para não o perdermos jamais. Não precisamos esperar para ver o tamanho do prejuízo. Vamos conviver apenas com as vantagens, com os benefícios. Muito bem. Nós, então, mostramos que o lar é o início de todo o universo inteligente. E aí está a explicação. Os lares formam as ruas, os bairros, e assim vamos, né? Os bairros formam as cidades, que formam os estados, e vão formar as nações, que vão formar os planetas, os sistemas, as constelações, as galáxias e o universo. Então, é um grão na imensa areia da vida universal, mas é do grão que o areal se inicia. Lembro-me que nós falamos da grandeza do oceano. Para os que não se detêm numa análise mais profunda, não sabem que o oceano, essa massa equórea fantástica que ocupa 3/4 do planeta, começa na associação das gotas. Lembro-me que falei também no exemplo da sequoia, essa maior árvore que nós temos no mundo vegetal e que às vezes 10 homens não abraçam o seu tronco. E essa sequoia começa numa pequenina semente. Estou indo um pouquinho mais rápido para aproveitar melhor o tempo. Bases culturais. O casamento para a formação do lar é um progresso na marcha da humanidade. O Livro dos Espíritos, questão 695. Quando se fala em casamento, os espíritos não tiveram a preocupação de dizer que tem que ser rigorosamente o papel passado, no cartório, ou com as festas outras que tipificam as uniões nos mais variados padrões de crença e de religiosidade. Todo casamento, quando é uma união séria, é respeitado. O lar que se expressa no casamento é o primeiro grande passo para o crescimento moral, social, espiritual do indivíduo e da sociedade, com a união livre e responsável de dois seres. Sua extinção seria uma regressão à vida dos animais. É fantástico isso. Realmente o é. Daí porque hoje essa quantidade imensa de separações está provocando o retorno a um grau de sensualidade, de libidinagem muito perigosa para a sociedade humana. Isso está diariamente nas nossas telinhas. Seria uma regressão à vida dos animais. Nós saímos desses ciclos inferiores da natureza exatamente para progredir. E quando nós falamos em uniões, com o casamento oficializado ou não, nós queremos nos referir a essa união de corações. É claro que quanto melhor se atende aos procedimentos civis da legalidade imperante, menos problemas a família vai ter, pai, mãe, filhos, porque se organiza não só o lar em si, do ponto de vista social, mas também
do ponto de vista econômico, porque só Deus sabe do futuro. O futuro a Deus pertence. Muito bem. Eu lembro que quando eu toquei nesse assunto, eu enfatizei a questão das uniões circunstanciais, dos maus exemplos. E me lembro que eu citei o caso de uma moça argentina que se casou com o assassino da própria irmã, desconhecendo que ela poderá ser a próxima vítima, porque se uniu a alguém que mentirosamente lhe diz amar, daí porque esse triângulo amoroso, que acabou num crime passional, mas ela cega acabou admitindo que ele é o homem de sua vida. As televisões mostraram isso exaustivamente e chegou aqui em nosso país. Nós mostramos que essas relações são muito perigosas porque são insensatas. Muito bem. Aí nós avançamos para as bases evangélicas. Eu me lembro até que brinquei, né, que aí estão a coisa de 10 mil anos atrás, o Brad Pitt e a Angelina Jolie, e mais na frente, possivelmente daqui uns 30 anos, eles deverão estar assim, até porque eles estão dando provas, né, de um amor real, já que ela passou por um ciclo de operações, perdeu em grande parte a sua sensualidade, a sua imagem erótica que ela vendeu por altíssimo preço por onde passava, e ele continua ao lado dela, inclusive estão adotando crianças, num exemplo magnífico para toda a sociedade. Mas o que nos importa é o que Jesus disse e Mateus registrou. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? O homem se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Nós falamos que essa advertência final, de que não se deve separar o que Deus uniu, são essas uniões que vêm programadas da espiritualidade. Porque as que são feitas na terra, ao vento da ocasionalidade, em função da circunstância, nada tem a ver com as programações que vêm do alto. Pode até ser que acabe dando certo, pode. São duas almas que estão se gostando, estão se amando, e repentinamente pode estabelecer aí uma união mais permanente. Não é impossível isso, embora seja raro. E mais embaixo também Mateus registrou o que nos disse Jesus. Indagado sobre o consentimento para o divórcio, ele, o mestre Jesus, lhes respondeu: pela dureza dos vossos corações. No entanto, no princípio não era assim. Lembro que eu me referi ao notável antropólogo Edward Taylor, que escreveu uma obra, Mundo Primitivo, ou Cultura Primitiva, como queira a tradução, e ele nos fala que realmente, no início da nossa civilização, a coisa de muitos milênios atrás, não existia esses problemas que hoje caracterizam o processo de dissolução moral, a ruptura do tecido ético da sociedade. Ele mostra na sua obra que os nossos antepassados, possivelmente nós próprios, vivíamos em consentâneo com as leis de Deus. Nós vivíamos rigorosamente, embora mais intuitivamente, mas obedientes às forças da vida. Nos unimos verdadeiramente por amor. Daí porque ele diz que em seu livro, na Cultura Primitiva, que nós convivíamos naturalmente. Éramos bidimensionais, porque vivíamos na Terra, fisicamente, e tínhamos contato direto com a espiritualidade, com a dimensão espiritual. Era um hábito comum nos lares dessas épocas, que foi se perdendo em função do crescente materialismo, pelas lutas da sobrevivência, obviamente, que tomou conta da vida no planeta. E então surgem esses conflitos com relação a essas uniões, que a rigor, insisto, não tem nada a ver com uma programação de mais alto. Nós, quando reencarnamos, trazemos uma programação de vida, que nem sempre se cumpre com relação a sexo, a casamento, a profissão, a moradia, ao exercício das mais diferenciadas atividades. Mas, às vezes, a gente fracassa numa ou em outra e vencemos em mais algumas à frente. Até porque, nas nossas limitações, dificilmente nós conseguimos sair da Terra como completistas, ou seja, cumprindo rigorosamente todas as tarefas que foram pré-programadas na espiritualidade para os nossos destinos.
E tem gente que se deixa iludir e se une pela aparência, pelos traços, pelo poder econômico, pelo poder de sedução, pelo envolvimento, os mais diversos. E depois constata que foi um blefe. Nós estamos vendo isso na televisão diariamente, no formato dos crimes passionais. Ainda há pouco nós vimos um caso desse, antes de sairmos daqui, do rapaz que se enamorou de uma moça em Santa Catarina e veio atrás dela aqui no Paraná, na tentativa de matá-la, porque ele não aceitava e não aceita a separação. O que tipifica que essa união é uma união meramente de ordem sexual, meramente circunstancial. Um rapaz bonito, ela é uma moça também de linhas insinuantes, um belo formato físico de corpo, e os dois se deixaram enganar. Depois ficam nessas lutas constantes e que passam pela vida inteira, porque geralmente nos casos de separação, as mulheres são mais humildes, aceitam melhor o transe difícil da separação. Mas os homens não. Os homens, quase que na maioria, acham que são donos das ex-esposas e ficam acompanhando, tentando saber o que ela está fazendo, para onde está indo, essas coisas todas, né? E nós, então, brincamos aqui e falamos, né, daquelas duas companheiras que estavam no shopping, né, e uma delas estava comprando bolsas e sapatos, o que é muito raro entre as mulheres, né, mas é a pretexto só de brincadeira. E quando ela abriu a carteira para pagar, a amiga olhou e disse: mas o que está vendo? Você detesta o seu ex-marido, você não gosta dele, mas continua com a foto dele na carteira? Mas eu explico. Quando eu acordo mal-humorada, o dia está preto e branco, eu dou topada, saio de casa sem tomar café, o carro não pega. Quando eu estou a ponto de explodir, eu abro a carteira, olho para a cara dele e disse: não, vou ficar tranquila porque o pior já passou. Brincadeira, né? Mas é uma forma de se entender, né? Isso. Vejam só como tudo historicamente se explica. O Espiritismo tem esse condão maravilhoso de conectar os fatos. De lá nos refólogos da história, nos primórdios da própria vida, para que a gente possa entender o porquê do que hoje se nos passa. Recentemente eu respondi uma pergunta e vai ao ar numa oportunidade de uma companheira nossa de Londrina que tem dificuldade para entender por que Jesus nos pediu para amar os inimigos. Ora, Jesus não era só o mestre, ele era o mestre dos mestres ainda, o sábio, o mais sábio de todos os sábios. Ele aproveitou daquele tempo difícil para desconectar a mente coletiva dos hebreus dos velhos tempos de violência. Porque quando a gente pega o Antigo Testamento, mormente, os 5 livros de Moisés, nós vamos ver que é violência o tempo todo, que se caracteriza no espírito de vingança. É apenas de talião, do olho por olho, do dente por dente, do pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Se um boi matar alguém, o boi e o dono do boi tem que ser mortos em praça pública. Está lá nos livros. Em Números 21, manda matar os cananeus impiedosamente para agradar ao Senhor. No capítulo 31 desse mesmo livro, Números, está lá. Deus chama Moisés, volta lá para Midian, ao leste da Judéia, onde eles haviam ganho a guerra, e mate as mulheres e as crianças. Imagina, Deus dando essa determinação. Claro, não é o nosso Deus, é o Deus da época, que era realmente muito difícil. Mas era uma cultura de violência, de vingança, e Jesus, quando nos pediu para amar os inimigos, o que ele quis nos mostrar? Um fato científico matematicamente retorquível. Porque hoje o Espiritismo vem em socorro da afirmação do Cristo, mostrando-nos que existe a lei universal de ação e repulsão dos fluidos, a mecânica do magnetismo. Quando nós odiamos alguém, nós, sem percebermos, estamos fechando um circuito de ondas mentais de estado, de teor vibratório muito baixo e que vai prejudicar com o tempo a nossa saúde psíquica e física. Jesus, então, nos aconselhou a entrar numa faixa diferente do obsessor ou daquele que nos prejudicou, ainda que momentaneamente. Porque assim a gente se autotranquiliza, a gente não perde a paz interior e fiquemos aguardando a justiça humana, que se não funcionar, a justiça de Deus, imbatível, haverá de funcionar. Então, a gente se descompromete. Do que adianta responder instantaneamente, liberando o animal que existe em nós, já expliquei aqui, tantas quantas vezes forem necessárias falarei,
que quando André Luiz, em 1947, lançou o livro No Mundo Maior, que falou da casa mental e mostrou que o cérebro pode ser uma espécie de palácio com 3 andares, recentemente, grandes neurologistas, neurocientistas, vieram em socorro da doutrina confirmando essa realidade. No livro Cérebro Consciente, do eminente cientista americano Steve Rose, ele cita o caso de um par seu, de um outro grande cientista, o MacLean, que fala que o cérebro tem 3 estágios bem distintos. O ontem, o hoje e o amanhã, o animal, o homem e o santo, o passado, o presente e o futuro. E nesse cérebro inferior, o passado, está o nosso mundo instintivo, que eles chamam de reptiliano, exatamente porque vem de animal. Nós temos intermediariamente o sistema límbico, onde estão a nossa razão e a nossa emoção. E mais à frente, essa parte nova que os cientistas chamam, por ser nova, de neocortical, ou seja, a região nova do córtex cerebral, que é essa parte que envolve o nosso cérebro, onde estão as zonas dos nossos sentimentos superiores, as heranças divinas. Por isso Jesus diz que nós somos deuses. E, coincidentemente, sem que a ciência saiba explicar, nós estamos evoluindo desde aqueles primórdios dos macacóides ou dos hominídeos há quase 10 milhões de anos. Somente agora, há 100, 200 mil anos atrás, não é preciso, é que surgiu essa região nova, porque o nosso cérebro, nesse período, de 100, 200 mil anos atrás, pesava 800 gramas. Era pequenininho. Repentinamente, ele se transformou e foi para 1.500 gramas. Dobrou. Propositalmente, porque os espíritos trabalharam o nosso perispírito, permitindo que essa região se desenvolvesse para que, em sendo a zona nobre dos sentimentos superiores, pudéssemos receber as influências do céu, pudéssemos receber as inspirações, as intuições, que gerariam o progresso que acabou gerando, mormente de 40 anos para cá, quando eles próprios cientistas chamam que se iniciou a idade da razão. Então vejam, nós temos em nós, a própria ciência confirma, quase meio século depois do que disse André Luiz, em 1947, repito, no capítulo 3 do Mundo Maior, a casa mental, que temos o reptiliano, o límbico e o neocortical. Aí a gente entende também porque que Jesus pediu para dar outra face quando nos atingisse na direita. Porque a direita é a representação do instinto, da animalidade. Se a gente se entrega imediatamente, nós vamos responder como o animal que ainda habita em nós. Lembram-se dessa médica baiana que discutiu no trânsito e foi atrás daqueles 2 irmãos na moto e jogou o carro contra, matou os 2 e agora está presa, destruiu toda uma vida, por sinal uma médica competente, eficiente, fisicamente muito simpática, de olhos verdes, de boa família. Ela se autodestruiu, está presa e certamente vai ser condenada por duplo homicídio. E a família perdeu aquele casalzinho de irmãos simplesmente porque discutiram no trânsito. Ora, é isso que as trevas querem, que nós respondamos com o animal que há dentro de nós, o instinto. Por isso que, sabiamente, há o dito popular, conte até 10. Por quê? Quando a gente conta até 10, a gente esfria toda essa carga negativa, energética, que sombriamente ocupa o nosso espaço mental, e nessa reflexão a gente começa a raciocinar. A gente passa por límbico e descarta o animal. E ao passar por límbico, para esse sistema onde está a emoção e a razão, a gente tende, se evangelizado, responder com o neocortical, que é o perdão, é a tolerância, é a compreensão, porque quem nos agride, geralmente, está doente. E o doente não precisa de violência, ele precisa de remédio. Então foi isso, quando nos agredirem na face psíquica do animal, respondamos com a face psíquica do homem evangelizado, do homem, do ser espiritualizado. Aí está, da face direita à esquerda. Até porque Jesus espertamente não disse esquerda para a direita. Por quê? Porque ele sabia que o coração mais tarde, que se situa intensamente do lado esquerdo, seria a sede dos sentimentos e da boa razão. Então vejam como tudo isso está conectado, como hoje a doutrina cumpre o seu papel essencial de reviver os ensinamentos do Senhor. Cada dia que passa, a ciência vem e confirma o que o Espiritismo diz, porque é o Consolador prometido. E quase 160 anos passados, ninguém destitui de valor qualquer tipo de informação doutrinária do Espiritismo. E a razão, voltamos, fiz essa digressão para entender bem como as coisas se conectam. Essa razão que existe, que é o processo da degradação familiar, começa já há 2.000 anos antes do Cristo, há 4.000 anos atrás, quando Abraão, a pretexto
de mostrar sua fé, ofereceu o próprio filho para ser morto. E o Espírito aparece, uma voz belíssima, certamente uma entidade superior, disse, não, Abraão, não é por aí. Né? Então, veja, ele, a pretexto de fé, é o fanatismo que ainda hoje vive em certas crenças, que não pode doar sangue, deixa os filhos morrerem, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Engraçado que recentemente eu conversava com um irmão desse de uma outra linha religiosa, e ele falava dos blasfemos, que não se pode aceitar isso, não se pode aceitar aquilo, porque vem da blasfêmia, não vem de Deus. Eu disse, engraçado, né? Você enumerou alguns aspectos que a linha da sua religiosidade não permite, não é? Ele falou, porque é pura materialidade. Eu disse, mas eu acho interessante, é que eu vejo que vocês não deixam de comer em restaurante, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir a shopping, de comprar carro, de morar em casa boa. Tudo isso é materialidade. Por que vocês não vão para o mato, viver nu como fazem os índios? Aí ele ficou, Parece que botaram uma pedra na cabeça dele, porque só é ruim aquilo que não os incomoda. E que de alguma forma prova essa fé muito linear, muito horizontalizada, muito limitada. Por que que uma coisa é inaceitável e a outra não? Para que é que então se compra comida no mercado? O mercado é pura materialidade. Bobeia para ver, vai no caixa. Então, é tal história. É isso que às vezes a gente não entende. Cita-se muito Davi, claro, eu já disse aqui, Davi foi um grande médium. Os salmos são a prova da grande mediunidade de Davi. Mas como hoje, muitos médios estão se perdendo. Falei ainda há pouco do livro Ilumina-te, que Divaldo nos mandou um capítulo, onde Joana chama atenção para a defecção, para a deserção de muitos espíritas, médiuns, evangelizadores, oradores, porque estão deslumbrados com os europeus mundanos, estão se dedicando ao prazer e ao gozo, esquecido das suas obrigações espirituais. Depois morre em conflito. É o caso de Davi. Grande médium, sim, como nós tivemos grandes médios que hoje estão fracassados. Não vou enumerar por questão de respeito, mas um ainda hoje está vivo e conviveu com Chico. Foi um extraordinário médium, mas hoje só fala bobagem, está visivelmente perturbado. Então vejam, Davi foi um grande médium, mas foi um homem que deu maus exemplos. Por quê? Ele se amaziou com Batseba, uma escrava, e ainda mandou matar o marido Urias para ficar com a escrava, quando ele era casado. Não foi um homem organizado, a família totalmente destruída, sem qualquer base de moralidade que os salmos pregavam. O 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e me faz caminhar. E assim vai, é de uma beleza ainda que onde pelos vales da sombra e da morte, não temerei mal algum. Que salmo, a gente declina isso permanentemente, tal a beleza. E, no entanto, ele fez questão de ir para o vale da morte e não sair. Por quê? Não educou os filhos. Amon, um dos filhos de Davi, tão mal educado, ele estuprou a própria irmã Tamar. E pensa que o drama parou aí? Nada. Absalão, que era o terceiro filho, foi e matou Amon. Então vocês vejam que nós tivemos uma crise familiar muito grande na vida de Davi. Ele se amaziou com uma escrava, mandou matar o marido da escrava, e assim foi. Amon violenta a própria irmã Tamar, Absalão vai e mata o Amon. Imagine hoje isso se não daria um escândalo de nível internacional. Mas os nossos irmãos de outra religião não falam nisso. Porque, para eles, tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Desde quando isso é a vontade de Deus? Desde quando? E o filho dele, Salomão, que foi exatamente o filho de Batseba, da escrava, depois o próprio livro de Reis nos fala. Ele, como um grande médico, escreveu o livro Cântico dos Cânticos, Eclesiastes. Nossa, é de uma beleza extraordinária. É a mediunidade. Mas ele mesmo diz lá, o livro, tinha 300 esposas. É o livro na tradução dos evangélicos e dos padres distintos, todos. Ele tinha 300 esposas e era insaciável. Pensa que parou por aí? Nada. Diz a Bíblia que tinha 700 amantes. Eu queria que existisse o NPS, o INSS, a essa época, para obrigar ele a pagar. Né? Eu queria ver as leis aí obrigando a pagar, né, a pensão dos filhos, essas coisas. Eu queria ver onde é que ele ia arrumar ouro para pagar todos esses filhos que certamente ele largou pelo mundo afora, né? Mas naquela época não tinha regra. Ele mandava, tinha o poder de vida ou de morte, fazia o que bem. Mas veja, é um caso fantástico esse, né? A eugenia espartana, sabe-se que em Esparta, crianças defeituosas, física ou mentalmente, eram mortas com autorização dos próprios pais, porque a filosofia
beligerante de Esparta só admitia filhos sadios para serem guerreiros. E assim vai, né? Aí vem esse jogo de conveniências que nós já falamos e que não agora vale a pena, porque o tempo já está correndo. Desafios a serem vencidos. Bom, também não vou entrar em detalhes. Quais são os desafios? Eu acho que isso está autoexplicitado. Educação dos filhos sob a ótica espírita, porque o espiritismo tem um processo educativo de evangelização muito bom. Não só socializa os nossos filhos num ambiente de paz e de religiosidade, como também ensina-os a conviver com as leis de Deus e a respeitá-las. O respeito recíproco, a religiosidade, o orçamento doméstico, a distribuição de tarefas, confiança mútua, permanência do amor, a fidelidade, a escolha de ambientes. Bom, quando se trata de educação dos filhos, hoje está muito em moda dizer, não pode gritar. Esse dia eu vi uma companheira, não se pode gritar com os filhos, não se pode dar palmada. Eu digo, meu Deus, onde é que está? Gritar tudo bem, acho que não deve, até porque perturba quem grita. Mas a palmada, qual é o mal? Desde que o pai explique o porquê está dando a palmada. Eu dei algumas palmadas nos meus 7 filhos, e nenhum deles me odeia. Pelo contrário, nos ama, e o mais velho disse, pai, devia ter apanhado mais. Falei, não, mas como eu amo vocês, eu bato menos, né? Mas eu tinha um chinelo que eu dizia que era o São Chinelo, porque fazia milagre. Mas entrava na linha. Não, 7 filhos, imagina, uma escadinha, quase todos, com diferença de 2 anos. Uma vez eu cheguei em casa mais cedo, estavam os 7 com os amigos em cima do telhado, me quebraram as telhas todas. E eu não sabia, quando começou a chover, saía água no luxo da sala, saiu no banheiro, na cozinha, eu desesperado. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, se a gente não repreende, claro, que não é isso. A educação, um dia eu vou abordar aqui, tem 4 passos distintos. Primeiro é o diálogo, depois a repreensão, depois a supressão dos benefícios. Aí, opcionalmente, quem quiser, aplica o chinelo. Mas a Xuxa andou fazendo esse movimento. Não se pode. Tem uma filha e tem 10 babás. 10 carros, 10 escolas, viaja todo dia, toda noite, todo mês para os Estados Unidos, para amanhã. Então, imagina a dificuldade. Claro, ela não tem experiência de vida, a gente respeita. Mas acontece que pararam de falar, sabe por quê? Porque o William Bonner, esse galã da TV Globo, né? Aquele vozeirão bonito que apresenta o Jornal Nacional, ele deu uma entrevista na GNT em 2009 para a Marília Gabriela e ela perguntou sobre esse assunto. E ele disse, olha, os meus gêmeos dão um trabalho, vocês não sabem, não adianta falar, não adianta... Eu pego o chinelo e sento a rir, até porque as nádegas vieram gordas, que é para apanhar mesmo. E eles tomam um jeito. Aí ninguém mais falou nada, porque o William Bonner veio e mostrou. E ele disse, mas você apanhava? Eu tinha um irmão, ele falou, tem um irmão. Nós brigávamos permanentemente, quebrava as coisas dentro de casa, só via de repente o chinelo voando, era minha mãe. Para com isso, o chinelo. E mesmo assim a gente continuava dando trabalho. E coincidentemente, a geração mais velha é que mais produz riqueza para o país. Olha hoje como as coisas estão por causa dessa liberdade irrefletida. Emmanuel tem uma frase que diz assim, a criança livre é a semente do marginal. Eu queria que vocês pegassem essa revista nova que saiu de Pais e Filhos, está lá. Por que é que a educação está falindo? É óbvio, é isso que a gente está dizendo. Está falindo por isso. Não se tem limites, não se impõe regras. Isso não é educar. Dar casa, comida, roupa lavada, o índio dá. Lamber a cria, o leão também faz, ou a leoa, né? Os animais também lambem a cria. É isso que a gente faz. Mas o que é imperioso é a educação. Não só a cultural da escola, mas a educação moral, espiritual. Que é para eles não entrarem nessas curvas escuras que levam ao precipício, como nós estamos vendo. É mortandade, é violência, é droga, é sexualidade, é dirigindo alcoolizado, é fazendo farra na rua, é quebrando isso, quebrando aquilo. É resultado desse processo deseducativo. Eu libero aqueles que pensam diferente, não me incomodo, de forma alguma, não estou aqui para deitar cátedra. Mas essa é a minha opinião de um pai de 7 filhos e avô de 9 netos. E que nunca me arrependi de ter agido assim. Agora, quando eu dava chinelada, eu dizia, vem cá, você fez isso, como é que vamos negociar? Tá, então, tá resolvido, tá perdoado. Se reincidir, 3 chineladas. Às vezes ia nas 3 chineladas. Olha, não adianta agora. Já... Era assim, eles entendiam. E ficavam respeitosamente. Uma vez eu cheguei em casa, encontrei o mais velho, gritando com a mãe, a minha esposa. Ele não sabia que eu já tinha chegado, estava no banheiro. Ele não sabia. Quando ele me viu,
coradinho moreno que era, ficou pálido, parecia uma folha de papel. Falei, é mesmo? Grita de novo com a sua mãe na minha frente. Vamos, grita. Peguei ele pelo colarinho e disse, vou te dar essa oportunidade. Se você gritar de novo, você vai saber comigo. Nunca mais gritou. Imagina se eu deixo. Eu vi recentemente num shopping um moleque chutando a mãe e dando um murro no braço dela. Eu saí de perto porque essas coisas deixam a gente incomodado. Porque isso não é educar, deixar livre, mas paciência, a gente respeita os que pensam assim. Tem um capítulo interessante, até a Diane Bowring, que é uma das maiores educadoras do mundo, tem livros escritos, é conhecidíssima. Né? Ela diz que tem 3 tipos de pais. Né? Os autoritários, que impõem tudo, reprimem, batem, aquelas coisas todas, e não dialogam. Existem os permissivos, que são esses que estão aí, mal conduzidos, que deixam correr livre, topando qualquer tipo de situação. E os autoritativos são aqueles que impõem limite. Veja, essa é a voz de uma cientista da área. O espírita tem que ser pai autoritativo, tem que ter esse senso de limites que devo impor aos filhos. Os filhos nunca podem vencer os pais quando se trata de se discutir a feitura do mal. Os pais sempre têm que sair vencedores na afirmação do bem. Do contrário, as coisas ficam difíceis mais tarde. Mesmo assim, a gente enfrenta problema. Não vou dizer para vocês que meus filhos são todos anjos. O mais novo me deu muito problema. Mas recentemente, graças à educação, ele se refez, está vivendo direitinho, e me deu a grata satisfação de um dia me dizer, já bastante recuperado, foi usuário de droga, não tenho vergonha de dizer isso, depois de tudo que nós fizemos por ele, porque um rapagão bonito, alto como eu, de olhos claros, azuis, e os meus pais tinham, meus sogros também tinham, na Globo ele faria carreira, bonitão mesmo. Mas já está aquela tal história, né? Quando a embalagem é muito boa, bonita, o presente não é grande coisa, né? Mas ele nunca abriu mão dos conceitos espíritas. Diz, pai, o senhor não vai morrer antes de me ver um homem digno. E agora esse dia ele me deu uma notícia boa. Nem a cervejinha que ele tomava não está tomando mais, porque não é que as pessoas estejam erradas de tomar uma cervejinha vez ou outra. É porque o álcool, de alguma forma, excita o psiquismo e abre mais ainda essas fissuras que a psiquiatria conhece muito bem e induz o retorno ao vício. Não pode. Quem já tem problemas nessa área não pode beber nada, nem cerveja. Porque abrem, né, essas brechas, que eles chamam de fissuras psiquiátricas, que por onde vão, mais uma vez, aparecer os chamados para a droga. E realmente agora, ele só vai, só estou fumando agora 6 cigarros por dia. Para me controlar, porque eu ainda estou muito tenso. Mas até o final do ano, devo estar indo lá, eu quero lhe dar a notícia que eu abandonei todos os dias. Falei, graças a Deus. Né? Claro, a bondade de Deus não coloca só anjos dentro da casa dele. Nós todos temos problema. Nós aceitamos que ele renascesse entre nós. Possivelmente a gente deva isso a ele. Mas a educação funcionou. Se não funcionou como a gente queria, funcionou na hora certa, de acordo com a vontade de Deus. Porque ele resgatou. Porque ele disse, pai, todos os meus vícios têm a ver com fumaça. Os outros não me interessam. E aí, um dia, lá em Brasília, foi revelado que ele foi nazista e fazia, como médico, experiência de matança coletiva por gás. Está explicado. Só que ele fazia induzido pela ordenação de cima. Ele não tinha vontade de fazer, não queria fazer, mas fazia para cumprir ordem. Mas fazia. Então está pagando o precinho dele agora. Né? Então é isso. Falamos aí da fidelidade. A fidelidade, meus irmãos, é a prova maior de amor. Eu, às vezes, até passo por bobo no ambiente de trabalho, na Universidade Federal, imagina, pública, quando eu dizia que era fiel, os caras achavam que a gente era bobo, né? Até porque num alto cargo, como eu ocupava, como pró-reitor de uma Universidade Federal, não faltava a sedução, não faltava a tentação. Nunca me entreguei. Casado há 44 anos, nunca traí minha esposa, nem física nem mentalmente. E hoje, fisicamente, ela é outra, porque aí meus filhos dizem, pai, o senhor casou quando minha mãe, com 18 anos, ela era um filhazinho. Eu falei, mas não era por isso. Hoje ela está gordinha, está diabética, está com pressão alta, né? Já fez várias operações,
Mas eu gosto muito mais dela, porque é uma ligação de amor efetivo, de amor espiritual. Nós nos sentimos bem um com o outro, estarmos juntos, esse companheirismo. Nunca me preocupou as doenças dela, o corpo dela deformado, mãe de 6 filhos, de 7, porque um é adotivo. Então veja, essa ligação, esse amor é que nos dá segurança. Hoje a gente fica praticamente sozinho, porque o único que mora conosco aqui em Curitiba, porque a outra é casada, tem 5 em Brasília, a gente fica muito sozinho, a gente toma café junto, come biscoito junto, a gente sai, vai cuidar da filha que agora nos deu mais uma netinha. E é um prazer a gente estar assim, a gente sente falta um do outro. Essa empatia é que é gostosa. Sem a gente estar preocupado com os tormentos do sexo, do corpo. Isso passa com o tempo, tem que passar. Imagine eu agora, vou caminhar para 74 anos, ainda estar pensando naquilo. Não tem cabimento. Né? A gente tem que aprender a viver com o mínimo, né, de paz, de tranquilidade, e até buscando a própria espiritualização. Né? E essa questão da honestidade, dessa honestidade de relação, que é a fidelidade, eu me lembro sempre de uma, vamos dizer assim, uma história chinesa, que não creio seja verdadeira, mas é um conto. Isso vem se arrastando no tempo desde 3 séculos antes do Cristo, que havia uma região na China onde o pai, o imperador, sentia que ia morrer, chamou o filho e disse, olha, você vai assumir o trono, mas você não pode assumir o trono solteiro, você tem que casar-se. E então ele resolveu casar-se e fez assim, abriu para todas as moças do império que quisessem casar com ele. Foram centenas de moças bem vestidas, bonitas, e a filha da caseira do palácio resolveu ir. A mãe disse, minha filha, que bobagem, você é filha, né, de uma serviçal do palácio, eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Não, mãe, mas eu acho o príncipe tão simpático, tão espiritualizado, um homem tão bom, eu gosto dele, eu quero pelo menos vê-lo. E foi. Muito pobrezinha, no meio daquelas moças todas muito trabalhadas. Né? Antigamente não tinha batom, ela não urdiu lá, não para ficar bem vermelho, né? Batia no rosto. Aí, resultado, chegou lá, o príncipe então disse, olha, vou escolher uma de vocês para ser minha esposa. Vou escolher como esposa aquela que me trouxer a flor mais bonita que puder cultivar. Aqui está, deu uma sementinha para cada uma. E deu também para a pobrezinha. Daqui a 6 meses vou convocá-las para ver qual é a flor mais bonita. Passaram-se os 6 meses, acho que alguns já ouviram essa história, e lá foram todas as moças, cada uma com um jarro mais bonito, com as flores mais bonitas, de beleza inimaginável. E a mocinha, tadinha, ela batalhou durante 6 meses, ela regou, ela botou adubo, ela orou, nada, não nasceu absolutamente nada. E a mãe disse para ela, minha filha, você vai passar por tola, você vai levar um vaso sem flor. Falou, não mãe, eu vou devolver, mas eu quero estar pela última vez junto do príncipe para vê-lo. E foi. Chegou lá, as moças todas perfiladas, e o príncipe então veio olhando uma por uma, cheirando as flores, elogiando a beleza das flores. Quando parou naquela pobre moça, perguntou, e cadê a sua flor? Disse, príncipe, me perdoa, mas a minha semente não germinou. O príncipe recuou, subiu no tablado e disse, essa vai ser a minha esposa. A partir do instante, você será a minha princesa. E todos ficaram atônitos, mas como? Flores belíssimas, e o senhor escolhe uma que não produziu a flor? Ele disse, porque foi a única honesta, porque todas as sementes que eu dei eram estéreis. Todas. Apenas ela foi honesta. E é essa mulher honesta que eu quero para minha companheira. Vejam que coisa bonita. É claro, é uma história, é um conto, mas tem algum sentido, né? Bom, alegrias e conquistas. A gente fala muito nos desafios, mas nós temos alegrias e conquistas. Quando Jesus disse a cada um segundo as suas obras, ele não brincou com a gente. Ele não fez devaneio. Ele não fez um apelo dogmático. Ele não falou de um ato religioso. Ele quis mostrar que o universo tem uma lei de reciprocidade. Da meritocracia, o que a gente fizer para o bem ou para o mal, há uma correspondência. Nós vamos responder pelo mal que fazemos, ou vamos colher os frutos do bem que a gente semeia. Isso é inquestionável. Então, quando a gente vive... Então, quando a gente vive direitinho, cumpre com as nossas obrigações, a gente tem um retorno. A gente tem paz duradoura. É um prazer muito grande. Acho que todos vocês aqui vivem isso, bem ou mal, de alguma forma, com o marido ou não, com a esposa ou não, com o filho presente ou não.
Mas quando a gente consegue juntar aqueles que são extensão do nosso próprio espírito, da nossa própria carne, é uma alegria muito grande, né? Eu não vejo a hora de chegar em Brasília, daqui a 2 meses, para reencontrar os filhos e os meus netinhos, que na maioria estão lá. Então, a gente tem essa autoafirmação, a gente tem essa tranquilidade, essa certeza de que a gente está caminhando na direção certa, a realização plena, a saúde física e mental, são consequências naturais. Porque quando Jesus diz que a cada um se dará segundo as suas obras, ele não mentiu, porque nós hoje é que estamos entendendo, as outras religiões não tocam nesse assunto. Porque para os credos dogmáticos, basta confessar, está salvo. Basta gritar o nome de Jesus, está salvo. E a doutrina diz que não é isso. É claro que existe o perdão, a redução do impacto das penas é o fardo leve que Jesus prometeu. Mas nós vamos responder pelos nossos atos. Jesus não diria bobagem para a gente, porque ele mesmo disse que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não passariam. E não vão passar, porque o Espiritismo hoje dá sustentação lógica para tudo que o Cristo nos ensinou. Muito bem. Então nós temos essas compensações. A parte final do nosso trabalho está aí na força do amor. Temos aí essa simpática Elizabeth Barrett Brown, que na época era uma Xuxa, né? Hoje já não é um padrão de beleza. E o simpático Roberto Browning, ele até que era bonitão, né? Os dois muito ricos, foram os 2 maiores poetas do século XIX na Inglaterra. Ela era doentinha, imagine vocês, né? Com essa simpatia toda e ainda doente. Ela não se locomovia, tinha dificuldades, semiparalisia. Tinha bronquite asmática, veja quanta complicação. Mas era uma poetisa tão extraordinária que ele se apaixonou. E o pai ficou preocupado. Mas como? Que isso? Você vai tratar de rezar o texto, você não tem como casar com seu estado físico. Mas o Roberto Browning, diferentemente do que o pai dela pensava, ele era rico também. Era um rapaz espadaúdo, bonitão. Vejam aí, né? Não tanto quanto eu, mas era muito bonito. E o resultado é que ele se apaixonou e começaram a tocar correspondência com auxílio, né, da serviçal. Sempre tem, né, alguém para ajudar. E eles então começaram a tocar correspondência e se amaram intensamente. Só que o pai não deixava ela sair para encontrar-se com ele. Com a ajuda dessa serviçal, ela fugiu de casa com ele em 1845. E eles foram para a Itália, foram lá para Florença, para Roma, viver em Paris. Os 2 abriram mão das suas fortunas. Vejam só que amor eloquente, né? Isso em 1845. 4 anos depois, ela já estava recuperada dos males, à exceção da bronquite. Mas ela já se locomovia naturalmente porque o amor dessa força, dessa sustentação. Ele tinha um apego muito grande por ela, ele ajudava, quando precisava carregava ela no colo, não se incomodava com as doenças dela. E o resultado é que, então, em 1849, 4 anos depois, ela conseguiu gerar um filho, que foi o docinho de coco deles 2. Foi a grande alegria que Deus deu para esses corações. Só que ela, obviamente, não poderia viver muito, como a própria nossa dissertação já deixa aí embutido. Quando chegou em 1861, ela teve crises continuadas de bronquite. E houve um momento que ela estava desfalecendo e ele chorava com ela nos braços. E ela sentiu que estava morrendo. E ele se desesperou, entregou-se ao pranto convulsivo, pedindo que ela se esforçasse. Mas ela já estava um tanto quanto avançada. E então ela desencarnou nos seus braços e ele colou seus lábios no dela, despedindo-se de baixo de uma forte emoção. Quando, depois do sepultamento, um dia ele meteu a mão no bolso do paletó que ele puxou, tinha um poema escrito por ela. Nossa, de uma beleza. Um poema, mas tão bonito, que foi traduzido para o português por um grande literato, Manuel Bandeira, membro da Academia Brasileira de Letras. E disse que foi para ele o soneto mais bonito como prova de amor de uma mulher por um homem. Então, eu encerro a minha exposição permitindo a mim mesmo ler esse soneto devidamente traduzido por Manuel Bandeira. Amo-te quanto em largo, alto e profundo.
minha alma alcança quando transportada. Sente, alongando os olhos desse mundo, os fins do ser, a graça entresonhada. Amo-te, Robert, em cada dia, hora e segundo, à luz do sol, na noite sossegada, e é tão puro o amor de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te, Robert, com o doer das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé da minha infância ingênua e forte. Amo-te, Robert, até nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e assim Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte.